E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ou mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu. Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou ou juntou o lodo nos olhos do cego. E disse ao cego: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, o cego e lavou-se e voltou vendo. Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. Amados irmãos, esse texto então fala da cura de um cego de nascença. Perceba que este verso diz que Jesus estava de passagem. Jesus estava passando. É interessante quantas pessoas não foram curadas enquanto Jesus passava. Várias pessoas foram curadas, perdoadas e abençoadas quando Jesus passava. E Jesus, eu acredito que passa diversas vezes perto de nós, sim ou não? Já passou aí? Passou mesmo? Jesus passa várias vezes perto de nós, seja através de um hino, belíssimos hinos que ouvimos hoje, da Medina, da Luciana, do Pedro, Ministério de Mulheres, a orquestra, né, os jovens. Olha, e é Jesus passando perto de nós através destes serviços ministeriais na liturgia da igreja. Jesus, ele passa também quando alguém está fazendo uma obra social. Quando alguém está evangelizando, quando alguém está ajudando alguém. Jesus diz que quando as pessoas estão fazendo isso, estão fazendo para ele, ou seja, ele está recebendo estas obras. Jesus também disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei o quê? Presente. Então, tudo que vocês fizeram nesta noite, no nome dele, ele já recebeu. E ele passa entre nós. Ele passa. Eu diria, Adrian, que ele passa perto de cada cadeira, dá uma olhadinha assim para cada um de nós e, sabe, ele nos conhece por dentro e por fora. Sabe das nossas virtudes, sabe das nossas limitações e sabe também das provas ou das lutas e adversidades que vieram com você para este culto. É interessante isso, né? A gente não tem a dimensão do momento que cada um está passando. A gente conhece em partes a luta de cada um, mas Jesus, ele olha para cada um de nós. Ele vai passando cadeira por cadeira e vai fazendo uma leitura. Mesmo que você não tenha falado nada, mesmo que você não tenha contado nada para ninguém, ele é onisciente. Ele sabe as nossas reais necessidades. Nós cremos que Jesus, ele passa, ele está entre nós. Ele pode estar passando durante essa ministração. É o que nós cremos. Se nós não crermos assim, não vale a pena estarmos aqui. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Jesus disse que onde estiver 2 ou 3, falando em nome dele, ele estará presente. Jesus, ele passeia na igreja. E João, no seu livro ou na carta lá às igrejas em Apocalipse, diz que Jesus, ele passeava entre os 7 castiçais. Os 7 castiçais representavam a igreja e ele passeava no meio de cada igreja. Ele está passando aqui na
a Desesul também. Nesse texto, Jesus ele havia visitado Jerusalém, tinha dado um pulinho lá no templo, e o pessoal queria apedrejá-lo, pelo que ele ensinava, pelo que ele falava em relação ao reino de Deus. E Jesus, então, vendo aquela ameaça e o pessoal querendo apedrejá-lo, ele sai tranquilamente dos átrios do templo e possivelmente ele sai por uma das portas do muro, chamada Porta Formosa. O nome dessa porta era Formosa, porém ali tinha, vira e mexe, concentrações de pessoas deficientes pedindo esmolas. Este era um dos cegos que estavam ali. Na época de Pedro e João, anos depois, também Pedro e João curou um homem que estava ali, não é mesmo? Na Porta Formosa, que era coxo. Então a gente percebe que na época de Jesus tinha várias pessoas deficientes, várias pessoas que careciam de uma cura, de uma libertação e assim por diante. E Jesus estava saindo então do templo, saindo do átrio, passando por essa porta, e ele se deparou com um cego de nascença. A única ferramenta de trabalho deste cego era a sua lástima, a sua dor, que era plausível, porque ele dependia de mostrar para os outros as suas deficiências para poder levar o pão para casa. E ele carecia então de ser curado. E ele então foi surpreendido pela visita de Jesus, porque Jesus estava passando por ali. E é isto. E eu pergunto, quais são os lugares por onde Jesus passa? Jesus passa onde há pessoas necessitadas. A igreja é o lugar certo, onde com certeza Jesus passa e passará sempre. Gente, se Jesus não falar na igreja, eu não sei se tem um outro local para ele falar, tem? Onde é que a gente vai buscar a fala de Jesus? Se você pegar o texto sagrado, você vai ver templo. Templo na época de Moisés, que era o tabernáculo. Templo na época de Davi, que era o templo de Salomão, melhor, né? Davi era o pai de Salomão e deixou o projeto, Salomão construiu. Depois a gente pega o templo de Zorobabel, que era o templo de Salomão, mais ou menos reformado. Depois o templo de Zorobabel, que virou o templo de Herodes. E a gente vê que há um templo que é a igreja, a casa de oração, e haverá um templo no futuro, que é quando a Nova Jerusalém descer dos céus. Então esse negócio de templo é onde Deus gosta de falar. Por isso que é importante congregar, porque Deus fala, sabe onde? Onde as pessoas estão reunidas, querendo ouvi-lo, ou querendo ouvir dele. É importante congregarmos. Por que é importante congregarmos? Porque de repente Jesus está passando no culto. E exatamente aquele culto quando a pessoa faltou. Quando a pessoa não veio. E ali ele poderia ter um norte, um direcionamento para a sua vida, para as suas necessidades e assim por diante. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E a sua palavra é pregada no templo. Então nós estamos na igreja porque adoramos a Deus e cremos que em algum momento Ele vai se deparar com as minhas, com as suas necessidades. E Ele se depara. Nesta noite, Jesus já se deparou com as suas reais necessidades e limitações. Ele está olhando a lacuna que há em nós para preencher. As nossas deficiências para serem sanadas. Diz que ele veio para os doentes, não para os sãos. Ele veio para os injustos, não para os justos. Se nós temos virtudes porque já fomos alcançados por Deus, amém. Mas nesta noite, Jesus ele está indo de encontro a estas deficiências. Esta é a prioridade dele. Ir de encontro às nossas necessidades. Não devemos se preocupar. Jesus ele vem para estas necessidades que nós carregamos.
Esse é o ministério dele. Até que a igreja esteja no céu, o grande ministério de Cristo na terra através do Espírito Santo é preencher necessidades. É curar, libertar, salvar, transformar a pessoa numa nova criatura. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas na igreja tem problema. É isso mesmo. Na igreja tem problema e é o lugar onde os problemáticos devem estar para serem abençoados, transformados, curados e ser uma nova criatura. Aqui é um lugar. Então a gente olha para alguém, tem um problema, olha para o outro, tem um problema, o outro tem uma dor, eu também falo das dores, mas nós estamos no lugar certo. Porque é o lugar onde Jesus ele vai passar e vai ir de encontro a estas necessidades. Senão nós não estaríamos aqui, não é mesmo? Talvez poderia estar em outro lugar, mas nós estamos aqui por gratidão a Deus e ainda tem um saldo de coisas que estão em nós por causa da natureza pecaminosa que Jesus precisa vir de encontro para completar a bênção, nos transformar por completo. E eu pergunto nessa noite, quantos carecem de Jesus? Jesus passa onde se precisa, e onde ele sobra, ele não passa não. Este é o ministério do Cristo. Ele vai de encontro àqueles que necessitam. Nós temos alguns irmãos de uma outra denominação, da Congregação Cristã no Brasil, que todos eles têm uma linguagem interessante. Meus tios, primos, minha mãe era da congregação, dorme no Senhor, e eles têm algo com eles assim, hoje eu vou para o culto buscar a palavra. E eles congregam nesta igreja, naquela igreja, dentro do círculo de igrejas deles, mas todos com esse entendimento, nós vamos buscar a palavra, porque eu quero ouvir algo de Deus. Olha que entendimento maravilhoso, eu vou congregar, tipo assim, é porque Jesus nesta noite pode passar. Por isso é importante a questão de congregar, de estar na presença do Senhor. Nós vemos, por exemplo, um exemplo de uma cura de um outro cego, foi o cego Bartimeu, lá em Jericó. Lembra? Jesus foi para Jericó e lá ele curou o cego Bartimeu, filho de Timeu. E o interessante é que era a última estadia de Cristo naquela cidade, porque ele subiria para Jerusalém, seria então crucificado e era a última oportunidade daquele cego. E Jesus, quando passava, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus o curou. Jesus passava e ele se movimentou. Era a última oportunidade para a vida dele, para a bênção na vida dele. Ele aproveitou aquela oportunidade. A gente precisa aproveitar a oportunidade, às vezes, da nossa vida. Às vezes, quando a gente perde uma oportunidade, pode ser que essa oportunidade venha de novo daqui 10, 20, 30 anos. Ou talvez uma oportunidade que jamais virá. É importante a gente estar em sintonia nesse entendimento, quando Jesus poderá passar e fazer algo extraordinário em nossa vida. Às vezes uma palavra que vai nortear a nossa vida no presente e vai trazer resultados positivos no futuro. Eu quero dizer o seguinte, olha, ainda bem que você está aqui nesta noite. Voltando ao texto, lá no Oriente Médio, a cegueira era uma coisa muito comum. Muitas pessoas tinham problema com os olhos por causa das diversas infecções. Naquela época não tinha oftalmologista, lente de contato, nem óculos, não tinha absolutamente nada disso. Era uma época difícil. A gente não vê um outro cego de nascença, praticamente esse. E o que nos chama a atenção é que ele foi reservado por Deus para que Deus pudesse manifestar a sua glória nele. Esse cego, ele não gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego não fez campanhas, este cego não recorreu ao apóstolo, bispo, missionário. Este cego simplesmente estava lá,
quando Jesus passava. Jesus foi até ele, vocês sabem o resultado final. Jesus o curou. Ele sequer pediu para ser curado. Às vezes há pessoas que estão em deficiência tamanha que ele não tem força sequer para falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes ele está ali jogado, sem força. Sabe lá como é que ele chegou no culto nesta noite. E mesmo que ele não diga nada, Jesus vai ao encontro dele. Porque Jesus vai ao encontro daqueles que não têm força mais para gritar o seu nome. Este homem estava ali. E os discípulos olharam para ele e falaram: mestre, este homem é cego de nascença. Todos conheciam ele. Quem é que pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego? Uma pergunta estranha para nós, não é mesmo? Primeiro, como é que ele poderia ter pecado para se tornar cego, se ele foi cego de nascença? Ele pecou no ventre ainda da sua mãe? Ou seus pais pecaram? Porque os judeus acreditavam que poderia ter uma maldição hereditária, onde o pai e a mãe pecou e desencadeou o mal no filho ainda no ventre. E ele nasceu cego. Então tinha essas questões de maldições hereditárias, mas ali não era nada disso. Aquele homem nasceu cego. Jesus simplesmente respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. É para que nele Deus seja glorificado. Mas independente do que pensamos ou pensam de nós, Jesus está passando para nos libertar dos outros e para nos libertar de nós mesmos. Libertar dos outros é o que eles pensam a nosso respeito, o que eles pensam a teu respeito. E para te libertar de você mesmo, daquilo que você pensa de si mesmo. Jesus, ele quer nos libertar. Jesus quer manifestar a sua glória na vida das pessoas. Ele quer nos fazer filhos de Deus. Deus não escolhe A, B, C e outros estão destinados a esta vida, a esta lástima, a esta deficiência, seja espiritual, emocional, no corpo e assim por diante. Jesus quer nos fazer filhos de Deus e muitas vezes nos libertar de nós mesmos. Então Jesus, ele veio na contramão dos que ensinavam ou pensavam os religiosos. Jesus, conhecendo aquela tradição de maldição hereditária, ele diz: ninguém aqui pecou, nem ele, nem seus pais. Aquele homem estava sendo escolhido para que nele fosse manifestado a glória de Deus. É o que Deus quer fazer nesta noite. Quanto mais profundo, ou quanto mais no abismo você esteja, maior será a sua libertação. Porque se o Filho libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. Então não existe catástrofe na vida de alguém que esta pessoa, entregando a Deus, ele não transforme em bênçãos. Não há nada que Deus não transforme. Se você entregar para Ele, Ele vai transformar este negócio. Você pode dizer o seguinte: mas aqui não salva nada aqui. Ele fala: é isto mesmo, que bom. Porque quando eu transformar, você vai entender que você não ajudou em nada. Não vai ter mérito nenhum. Quanto pior, quanto mais o buraco, quanto mais o abismo, não interessa. Deus tem corda suficiente para nos tirar lá do mais profundo do abismo. Às vezes a gente quer tirar alguém do abismo, ele está a 1 quilômetro de profundidade, e a nossa corda é 10 metros. Olha que coisa interessante, Deus tem corda suficiente. Ele tira a pessoa do mais profundo abismo. Ele transforma, sabe, a mais vis pessoas em instrumentos de bênção.
Vamos lembrar de Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma meretriz. Eu não gosto muito de usar essas nomenclaturas, mas ela era uma meretriz. Ela era uma mulher com uma história difícil. Estava lá em Jericó, uma cidade idólatra, maldita, e ela recebeu os espias. E diz a palavra de Deus que esta mulher meretriz, ela se converte e passa então a guardar a lei de Moisés. Você vem Raabe, vem Boaz, vem Jessé, vem Davi, e vem Salomão, e vem Roboão, e vem vindo, e nasce Jesus. Sabe? Tendo uma ascendente, Raabe, uma meretriz. Como é que pode uma mulher com aquela história estar na genealogia de Jesus? É isto, quanto mais o abismo ou a catástrofe de vida que a pessoa entrega para Deus, Deus faz dessas pessoas como pessoas nobres. Jesus quis curar aquele homem, aquele cego, mesmo este cego não tendo pedido. Nesta noite, de repente, você não está nem aí. De repente, você está aí sentado, não está nem se esforçando em relação aos teus problemas. Não tem problema não. Ele já encostou aí. Ele já está passando por aí. E por mais que você não diga nada, ele já está transformando essa catástrofe em algo extraordinário. E mesmo que você não tenha dito, eu não creio, ou mesmo que você ficou quieto, quando ele passa e encosta, é porque ele quer realizar algo. Ele quer que o nome de Deus seja glorificado na vida desta pessoa. Diz a palavra de Deus aqui que Jesus, vendo então aquele cego e respondendo os discípulos se era uma maldição hereditária, Jesus então faz algo estranho. Jesus, ele acaba cuspindo na terra e ele mexe com a saliva a terra e faz lodo e faz barro. E ele chega no cego e passa em seus olhos. Diz para ele, agora você vai, lava-te no tanque de Siloé. A palavra Siloé, ou Shiloé, significa o enviado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não parece meio estranho? O homem já está cego, já está ali dependendo, aquela coisa toda, e agora aparece alguém fazendo da saliva barro e passando em seus olhos? É complicado ou não é? Pois é. Jesus, além de ter feito isso, disse assim para o cego, agora você vai e lava-te lá no tanque de Siloé. Você sabe que distância era o tanque? 800 metros. Calma aí, o cara está lá sentado, Jesus faz lodo, passa nos olhos dele e fala, agora você anda quase 1 quilômetro e lava os teus olhos lá. Não dava para ele ter lavado ali mesmo? Não dava para ter lavado em um tanquinho de purificação ali, porque todos os judeus lavavam as mãos, os pés e outros, até o corpo inteiro, para poder entrar no templo. Então era cheio de tanques ali ao redor de Jerusalém. Mas Jesus disse, vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Ele teria que andar 800 metros. Jesus, ele quer operar em nossas vidas. Ele quer operar em nossas deficiências, mas ele vai dar pelo menos um servicinho para a gente. Tinha que ser no tanque de Siloé, porque representava o próprio Filho de Deus. Siloé é o enviado, Cristo foi enviado pelo Pai. Aquele tanque também era conhecido como o tanque do enviado. Está entendendo? Então tinha que ser naquele tanque. O milagre tinha que acontecer naquele tanque. O cego não poderia ter lavado seus olhos num outro tanque, mesmo que fosse mais próximo. Mesmo com toda a sua dificuldade, mesmo com aquela situação do barro ou do lodo nos olhos, mas ele teria que andar.
Ele teria que sair daquela porta no qual ele estava pedindo esmola, ele tinha que aceitar o tratamento terapêutico de Cristo, e ele teria que andar com aquele lodo nos olhos. Gente, pelo calor que é lá na Judéia, depois de 800 metros, aquele lodo já virou tijolo. Não podia tirar o lodo, não. Ele tinha que ir carregando. Eu não sei quem ajudou ele. Eu não sei. Mas quando uma pessoa quer receber a bênção, ele precisa fazer alguma coisa. Sim ou não? Quando uma pessoa precisa de uma cesta básica, ele precisa pelo menos achar que ela não é pesada, né? Um dia alguém falou assim: pastor, tem uma cesta? Eu falei: tem uma boa, desse tamanho. Ah, esta é pesada demais. Diz a palavra de Deus que a bênção não acrescenta dores. Quem precisa não tem distância. Quem necessita, quanto mais pesada for uma cesta, melhor, mesmo que ele tenha que fazer 3 viagens. As bênçãos de Deus não são pesadas. Quando precisamos, então, a gente se esforça um pouco. Muitos aqui trabalham e certamente não medem distância para isso. Por quê? A gente não mede distância para o trabalho e às vezes nós estamos envolvidos em um trabalho que a gente nem tem muita aderência com ele. Mas a gente precisa, porque tem obrigações, tem água, tem luz, tem telefone, tem filho, tem isso, tem aquilo, tem aluguel. E a gente então tem que ir. Porque a gente precisa. E aquele cego então, ele sabia que ele precisava sair daquela situação e caminhar até este tanque. Esse negócio de distância, até Deus experimentou. Diz a palavra de Deus que Deus saiu do céu, veio à terra e se fez carne. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o 3º céu e viu coisas incríveis. Eu não sei se o trono de Deus está no 3º céu. Uma coisa eu sei: Deus desceu do céu, veio até nós, se fez carne, em uma distância danada, para salvar os pecadores. E por que o cego não pode dar uns passos para ser curado da visão? Então Deus exige de nós alguns passos para que a gente possa receber o que nós desejamos receber. Deus quer fazer cumprir em nós sua vontade, mas não quer dizer que Ele não colocará desafios para cada um de nós, não é mesmo? Qual foi o desafio que Deus, esse Deus que te ama, te colocou hoje? Talvez alguns para estarem aqui neste culto não foi fácil, hein? Um friozinho desse, não é mesmo? Uma luta danada, né? Um anjinho aqui dizendo vai, porque Jesus vai passar, e o outro dizendo vai não, é o mesmo discurso de sempre. Qual foi o desafio que Deus que te ama te deu para hoje? É isto. Existem desafios quando Jesus está passando, Ele vai até nós, mesmo que a gente não tenha força, mas Ele quer algum movimento em nós, tem que ter alguma aderência. Aquele cego então saiu dali. Deixa eu perguntar, daí você responde sim ou não. Ele foi de metrô? Sim ou não? Ele foi de ônibus? Ele foi de táxi? Ele foi de Uber? Ele foi de carroça? Ele foi de cavalo? Ele foi de jumento? Ele foi como? A pé. Com aquele barro, com saliva grudado nos olhos. O milagre veio depois que este homem aceitou o desafio. Jesus foi até ele, fez o que tinha que fazer, agora falou, agora você vai lá e lava-te. E aquele homem foi e só teve a sua vista, de fato, quando ele lavou. Se ele parasse no meio do caminho, tinha perdido a bênção.
Se ele tivesse lavado os olhos no meio do caminho, tinha perdido a bênção. Ele foi fiel até os 800 metros, e ali ele lavou o rosto onde deveria ser lavado. O problema é este. Às vezes Deus dá uma ordem para nós, Deus diz para nós o que nós devemos fazer, e a gente pega atalhos. Às vezes no meio do caminho, a gente fala, nossa, mas tem um tanquinho aqui, por que eu tenho que ir lá em Shiló, né, no tanque de Siloé, se eu tenho um tanquinho aqui, se eu tenho água da Sabesp aqui, se eu tenho tanta coisa aqui perto, por que daí a pessoa perde a bênção? Deus até operou, mas Ele não permitiu que se cumprisse plenamente nele o que Deus designou para ele. Às vezes a pessoa recebe uma palavra aqui na igreja e na metade do dia seguinte já desviou do curso do tanque de Siloé, já está em outro tanque. Então o milagre não acontece. Porque as coisas de Deus é assim, é ou não é, sim, sim, não, não, quente ou frio, morno, nem pensar. A linguagem oriental é esta: obediência, desobediência, quente, frio, bom, mal. Não tem meio termo, é ou não é. É a linguagem oriental. Aquele homem, se ele tivesse caminhado 799 metros, e faltando 1 metro ele tivesse parado, ele não tinha recebido a bênção. Porque era uma questão de obediência. E olha que interessante, Jesus se deparou então perto desse homem, não fez nenhum discurso. Do nada Jesus apareceu perto dele, aquele homem sequer fez um voto, fez uma campanha, comprou uma águia de ouro, de bronze, de prata, um copo d'água abençoado, uma fronha, um lenço, um ramo, um sal, um corredor, uma porta, tantos desafios, que às vezes são desafios de fé. Mas Jesus olhou para ele assim e falou, coitado, isso aqui não dá para fazer desafio nenhum dele. Isso aqui não tem nem dinheiro para comprar um ovo, como é que ele vai comprar uma águia? O grande problema é que a gente quer comprar as coisas de Deus. E quando a gente quer comprar, não dá certo. Existe experiência e votos com pessoas, atos de fé muito particular das pessoas com Deus, mas não é essa questão de via de regra. Jesus não pregou para ele, Jesus não deu um sermão para ele, Jesus não cobrou dele nada, Jesus foi ao encontro dele, aquele homem quando se viu, tinha gente falando dele, quando ele se percebeu, tinha gente untando os olhos dele, quando ele se percebeu, tinha uma voz dizendo, levanta e vai para o tanque de Siloé. Às vezes a gente não entende nada, de repente nesta noite, você não está entendendo nada do que eu estou dizendo. Mas no finalzinho você vai precisar entender. Você vai precisar pelo menos se levantar e ir no tanque de Siloé, lavar os teus olhos. Porque Jesus já untou a sua deficiência e você sequer está percebendo. Quando Jesus está passando, é porque ele vai operar. O milagre pode vir de várias maneiras, de formas simples ou de formas estranhas. Quem entende esse negócio? Mas quando vem sobre nós, até diferente do que nós esperamos, a gente só precisa crer. Ele só vai dizer para nós, dá uma caminhadinha aí, dá uns passos aí, para receber a bênção que é tua, é tua. Precisamos somente ir, já chegando no final, precisamos somente ir. E a gente precisa aceitar esse desafio de ir. Ir é um convite que causa às vezes estranheza. No caso deste cego que teve o barro untado nos seus olhos, ele não sabia, mas era o Criador que estava curando a sua deficiência. Diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, verso 16, que todas as coisas foram feitas por Ele, criadas por Ele, as visíveis e as invisíveis,
Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Em João, capítulo 1, verso 1 ao 3, diz que ele era o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Diante daquele cego não estava ali somente um jovem de Nazaré, diante daquele cego estava o Criador. Sabe quem? Aquele que está lá em Gênesis, Bereshit bara Elohim, e criou, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Estava diante daquele cego, o Deus encarnado, aquele que criou Adão, que pegou a porção de barro, moldou Adão, soprou nas suas narinas e fez dele alma vivente. Diante daquele cego estava, sabe quem? Aquele que criou, aquele que conhecia todo o maquinário humano. Jesus olhou para aquele cego como Criador. Você nasceu com uma pequena deficiência. Deixa eu consertar aqui. Porque o Adão é barro, né? O homem é barro. Então Jesus foi lá, pegou um pouquinho de barro e consertou. Consertou o homem de barro. Não tem nada que Jesus não conserte no corpo, na alma e no espírito. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Diz a palavra de Deus que por ele, nele nós andamos, nele nós respiramos, nele nós existimos. É como se nesta noite Jesus estivesse pegando pequenas porções de barro, untando na sua saliva, e ele que é o Criador, o construtor do homem e da mulher, e agora está fazendo o quê? Na sua vida, fazendo os reparos necessários. Jesus está reparando, Jesus está curando, Jesus está realizando. Sabe por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Deus não fez o homem e a mulher e largou ao léu, não. Deus fez e ele é detentor do manual de reparos. Hoje, nesta noite, é uma noite de conserto. Nesta noite é uma questão de aceitar a palavra de Deus para que ela prospere. Nesta noite, mesmo que você tenha nascido em um berço traumático, Deus é poderoso para reparar e consertar isto. Muito mais do que consertar e reparar. Jesus quer que você nasça de novo. Que você seja uma nova criatura e se sinta filho e filha de Deus. Hoje à noite, para que a gente aceite o que Ele está reservando para cada um de nós. Ele já passou aí, nas suas deficiências, Ele já untou com barro, Ele já untou com saliva, Ele já deixou tudo pronto. Aquele cego sentiu os dedos do Senhor untando barro nos seus olhos. Ele ouviu a voz de Cristo para poder ir para o tanque de Siloé. Se você tem entendido isso, só te falta uma coisa. Para aquele cego foi andar 800 metros. Para você, não passa de 15. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Se você entendeu isso, venha para frente, entregue a sua vida hoje, volte para o Senhor hoje, mude sua vida, liberte-se de suas deficiências físicas, suas deficiências emocionais, suas deficiências na mente, suas deficiências de história de vida. Deus faz a parte dele. A questão agora que é reservado a mim é se eu vou fazer a minha. Qual que é a minha parte? Porque nós vamos orar. A minha parte é esta. Eu creio. Eu creio. Esta é a tua parte. Porque a de Deus, Ele já fez. Se você entendeu isso, vem para frente. Não saia desta noite sem
lavar o que Jesus untou. Não adianta Jesus untar se você não der um passo para poder receber da palavra de Deus. Jesus pode passar perto, Jesus pode até untar, lavar no tanque, que é a oração que nós vamos fazer, depende de você. Só de você agora. 30 segundos. Ou você volta para casa como está. É a palavra de Deus, não é do pastor, não é da igreja. A escolha é nossa. São os desafios que Deus coloca diante de nós. Vamos orar? Se você entendeu isso, não esteja com seu coração endurecido. A palavra de Deus é de desafios. E desafios que a gente precisa aceitar como é. Estenda suas mãos. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos por tua graça, por tua misericórdia. Nós cremos na tua palavra. É a tua palavra, não é a palavra de uma igreja, de um pastor, de um apóstolo. É a tua palavra. É a tua palavra que o Senhor, através do teu filho, disseste para aquele cego que ele deveria somente ir até aquele tanque. Ele foi. Ele teve visão que ele nunca tinha experimentado na vida. Senhor, nós nesta noite tomamos posse da tua palavra. Tudo que o teu filho untou em nós, nós recebemos por obediência. E que a tua palavra agora nos lave. Lave, Senhor, o que está untado em nossas vistas, em nossos pensamentos, nas deficiências da alma, na fragilidade do espírito, ou até mesmo, Senhor, nas doenças do corpo. Senhor, agora, lava o que está untado. Senhor, trabalha na vida de cada um dos seus agora. Opera nestas vidas, Senhor. E que seja verdade a tua palavra. Que o teu nome seja glorificado. E que estas vidas sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso.